Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando. Sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E também, nosso programa é uma aula. A pessoa precisa de ter paciência para assistir a aula, que depois vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Efusão do Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo, narrado na Bíblia, é aquele acontecimento que os discípulos se encontravam reunidos e receberam a força. A força já tinha sido prometida pelo Filho de Deus, que mandaria a eles um auxílio. Coincidiu que o anseio que eles tinham e se reuniram naquele dia, e que foi exatamente naquele dia que o Criador distribui a força para a criação, e eles receberam. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. A cruz é o símbolo da verdade. A cruz com os 4 braços iguais. O recebimento da força, eles souberam falar, mas o procedimento que a força existe, não souberam. Anualmente essa força é distribuída. Quando se fala do Pentecoste, está falando da distribuição dessa força que ela realiza anualmente. E ela anualmente é na mesma data, na mesma época. Quer dizer que a vivificação da criação que o Criador possibilita é distribuindo a força anualmente para renovar, para vivificar a criação. Para o espírito humano receber dessa força, ele tem que estar no caminho da luz. Ele tem que estar conhecendo os ensinos. E é bem importante cada um ir percebendo que muitas pessoas falam assim que têm fé. A fé sem conhecimento não tem significação. Fica bem fácil assim qualquer função que uma pessoa executa, se ela não tiver conhecimento, não tem como fazer aquela função bem feita. Então precisa de ter o conhecimento. Na nossa vida interna, nós tínhamos que lembrar assim, que precisamos de nos aprofundarmos nos ensinos. A marca que nós temos dos ensinos é quando nascemos, e quando a pessoa se encontra envelhecida, ela então tem vontade de conhecer os ensinos. Mas o procedimento teria que ser a vida toda. Porque se uma pessoa, na sua caminhada de jovem, já vê aquilo que ele está querendo para o seu futuro, o caminho que ele está querendo seguir na matéria grosseira, teríamos que ter o respaldo da nossa vida interna. Quando fala-se do cálice, muitos acham que é aquele cálice que foi recolhido o sangue de Jesus na cruz. Aquele cálice não tem nada a ver com o Santo Grau. É isso que nós precisaríamos de entender. São épocas diferentes e não tem aquela significação que muitos acham que é o mesmo cálice. O cálice encontra-se na parte superior, na condição do divino para os espíritos primordialmente criados. É esse cálice. Então, nesse cálice, o Criador coloca a força, coloca a vida, porque a vida, a força, a vontade de Deus é a mesma coisa. Quer dizer que a vida é colocada anualmente para que a criação seja vivificada. Então, se nós observarmos assim, todas as coisas da criação se encontram um tanto acima da capacidade de assimilação do espírito humano. Quando tem o aprofundamento, tem uma mudança dentro de cada espírito humano que trabalhou para ter essa compreensão. Então ele teve uma elevação. Isso fica bem fácil assim e bem simples de entender o aprendiz. Ele tem uma capacidade para assimilar um tanto. Na vivificação daquela assimilação, daquele aprendizado, ele qualifica para aquela função. Para nós recebermos da força que o Criador distribui,
nós temos que ter esse procedimento a vida toda. E anualmente, nessa época, que depois, no futuro próximo, será comemorado na Terra, na mesma época que existe na criação primordial, quando o Criador distribui essa força. E então a pessoa tem que lembrar assim: para recebermos é dentro de nós, é uma condição de melhorarmos. E a melhor a pessoa tem que lembrar assim: quando fala que uma pessoa pagou direito àquela conta, ou que ele é polido, ou que ele é coerente, esse procedimento é um procedimento que deveríamos ter. Isso não quer dizer que a pessoa agora está tendo esse procedimento que ela melhorou. Já tínhamos que ter tido esse procedimento no nascimento. Então nossos pais teriam que serem qualificados para que nós viéssemos qualificados também para a vida. A melhora é quando conhecemos os ensinos e trabalhamos de acordo com esse ensino. Fica bem fácil assim da gente ir observando que aquela condição. Nós conhecemos pessoas e também já ouvimos relatos de pessoas que dão a vida para um rei terreno. Quer dizer que a pessoa coloca-se a vida dela em defesa daquele rei terreno. Mas nós tínhamos que ter também essa condição de defender a palavra. Quer dizer que a palavra sagrada é o legado do Senhor. E nós tínhamos que também de fazer um trabalho para retransmitir essa palavra, e que tínhamos que ter também um cuidado, que nós sabemos assim, quando nós falamos 4 ou 5 palavras para uma pessoa, se ela não está familiarizada com aquele assunto, muitas vezes ela não entende. E se pergunta a ela, ela usa outros termos e que muitas vezes não tem a significação daquela informação que foi transmitida. Então, a melhora que nós temos que ter dentro de nós é estudando o livro Na Luz da Verdade. É a vida inteira. Porque a limitação que nós temos, e essa limitação cada um pode confirmar de muitas maneiras, a falta de flexibilidade interna de ver um caminho melhor para que nós tivéssemos a condição de caminharmos. Uma ou outra pessoa, dentro dela, já vem com esta condição, mas é bem trabalhoso assim de ir observando se aquele propósito está correto. Mas quando coloca os ensinos em primeiro lugar, a pessoa vai caminhando na vida e ela vai fazendo como aquele rio que contorna a montanha. Quer dizer que vai procurando os lugares mais baixos, mais fáceis para a sua vida interna. Quer dizer que quando nós colocamos a palavra em primeiro lugar, nós vamos tendo uma condição interna assim, de uma mobilidade. Com essa mobilidade a pessoa vai tendo aquela condição de compreender aquilo que precisa de ser compreendido para ela mesma. A efusão do Espírito Santo. Então, essa condição é bem importante, porque o anseio que os discípulos dos filhos de Deus tinham, então, naquela reunião que eles se encontravam, pôde realizar a vinda dessa força sobre eles. E é bem importante, porque depois que eles receberam dessa força, todos eles tiveram uma transformação. Aqueles que se encontravam numa condição de mais inibido, de propagar a palavra do Filho de Deus, tiveram a condição de começar a propagar essa palavra. Essa força, essa convicção, não é somente para aqueles que se encontravam reunidos naquela época, é para aqueles que têm vontade de conviver consigo mesmo de uma maneira melhor, de ter uma elevação dentro, para que ele possa ter uma condição de viver de acordo com os ensinos. Nós sabemos assim que existem muitas referências importantes na vida de cada um. Dificilmente uma pessoa sabe relatar um procedimento que ela teve antes de ter um acontecimento e ela ficou protegida naquele acontecimento.
Quer dizer que o procedimento interno que cada um teria que ter para que as situações pudessem melhorar para aquele que está tendo um procedimento bom. E é bem importante que nós tínhamos que perceber também a vontade. Essa vontade é que marca a vida da pessoa, não é aquilo que a pessoa está aparentando. Então, cada um de nós é que tem que ter o trabalho de lembrar assim, que na nossa vida de matéria grosseira, nós precisamos de desenvolver uma condição interna para termos o amadurecimento. Esse amadurecimento é uma condição bem importante, que no caso daquele profissional que era aprendiz e que tornou agora um mestre naquela função, ele naquela função teve um amadurecimento, mas não é suficiente para a vida interna da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa fala que ela tem o comportamento direito. Não é suficiente, que essa condição é bem importante a pessoa ir percebendo. É um procedimento que seria necessário, porque nos ensinos que nos são trazidos, tem lá que para fazermos para o nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos de receber. Quer dizer que a reflexão sobre os ensinos, a efusão do Espírito Santo. Então essa força é derramada e é uma força que vivifica. É aquela condição bem importante assim, que numa escala pequena nós vemos e ouvimos também uma pessoa falar assim que tem uma mão boa. Então quando está mexendo num vaso, fala-se que aquela pessoa tem uma mão boa. O que aquela pessoa tem é uma energia que ela recebe e ela possibilita que essa energia flui para aquilo que ela está mexendo. Então, quer dizer assim, não é somente para mexer nas plantas ou para cuidar de uma criança que a pessoa precisa de lembrar que ela tem uma vida, que ela vivifica aquilo que ela toca. A vivificação mais importante que existe é para nós mesmos, para nós percebermos a maneira que nós precisaríamos de ter para melhorarmos, e nós sabemos assim que quando uma pessoa está próxima a largar o corpo de matéria grosseira, ela fala com aquela condição assim que se ela pudesse, ela voltaria a uma época anterior. Quer dizer que não precisaríamos chegar somente nessa época para fazer uma reflexão. Toda época. Então, aquela condição bem importante que existe no terceiro mandamento, a pessoa dedicando o 7º dia da semana para ela ver o caminho que ela caminhou nos 6 dias anteriores. Quer dizer que essa reflexão, se nós tivéssemos a tradição de seguir os ensinos, de acordo com como eles foram trazidos para nós, e nós temos que lembrar assim, quando uma pessoa está lendo uma receita, fazendo um preparado na moradia, ela faz uma adequação. Quer dizer que aquela receita estaria boa para aquele que escreveu daquela maneira. Porque agora a pessoa tem que fazer uma modificação. Com os ensinos, nós tínhamos que ter uma sensibilidade interna bem importante dentro de nós, de observar assim que quando uma pessoa faz uma tradução, ela usa determinada palavra. Outro faz aquela mesma tradução, aquele outro tem uma cultura melhor, ele é mais culturado. Então ele usa expressões melhores e aquela tradução fica mais adequada. E também nós podemos confirmar com um poema. Então, uma poetisa dá conta de fazer a tradução de um poema. Uma pessoa que não tem aquele dom de fazer um conhecimento de poemas, a tradução que ele faz é bem longe daquilo que estava apresentando para ser traduzido. Como através dos séculos vem tendo alteração em todos os ensinos, a pessoa tem que colocar dentro dela esta condição bem importante de perceber onde tem alteração, a significação de cada coisa. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós. A efusão do Espírito Santo é aquela condição que nós podemos observar na criação, a renovação da força, a renovação dos plantios,
a renovação dos frutos, a renovação dos animais, da vivificação que os animais apresentam na época própria para aquela condição. Então, é uma confirmação que existe a renovação da força, a vivificação. E a pessoa que se encontra propensa a melhorar-se, ela passa a receber dessa força. Então, a pomba é a significação do Espírito Santo. A cruz é a significação da verdade. Precisamos de lembrar que a cruz da crucificação que colocaram Jesus, essa cruz não é a cruz da verdade. A cruz da verdade, ela tem os 4 braços iguais. Quer dizer que na criação apresenta o equilíbrio. Cada um tem que ir lembrando assim a mobilidade que nós precisaríamos de ter para compreender e ver que a maneira que nós temos para compreensão é para nós. E esse esforço é a vida toda. Então, quando uma pessoa pergunta uma outra, uma determinada instrução, uma informação, e depois que ele tem um entendimento, muitos falam assim que daquela maneira ele ainda não tinha compreendido. Quer dizer que o conceito que nós temos, que nós recebemos, esse conceito precisa de entrar numa condição de ter uma luz, para que a pessoa tenha uma maneira diferente para ela mesma. Porque quando uma pessoa melhora, ela melhora para ela. Porque é comum ouvir de uma pessoa ou de outra pessoa falar assim que ela não se aguenta. Mas quando coloca os ensinos em primeiro plano, a pessoa passa a compreender as limitações que ela tem. E é bem importante, porque muitas vezes a pessoa não compreende aquilo que está acontecendo com ela. Mas na nossa vida nós vamos convivendo e vamos vendo que tem muitas fases, tem muitas transformações. E conviver com cada transformação, cada percepção, porque muda a irradiação do sangue. Aquela criancinha pequena, numa fase seguinte, já parou de ser bebê. Então a gente olha, a gente vê perfeitamente assim que já é uma criancinha, não é mais um bebê. Depois a gente vê que foi tendo as transformações. Quer dizer que a vida inteira nossa, o nosso corpo vai apresentando as mudanças, vai mudando também as irradiações do sangue, que é bem interessante, porque nós sabemos assim que na velhice apresenta a ponderação. E na fase de amadurecido apresenta o ímpeto, a coragem, a destreza. Então, para conhecermos os ensinos, é a mesma coisa. O Santo Grau é o cálice que fica na parte superior dos espíritos primordiais. Nele é colocado a vida, e essa vida é distribuída para a criação. É um processo de distribuição. Ele não derrama a vida, ele não derrama a força. Ele distribui a vida, distribui a força. Para recebermos, temos que lembrar assim que na criação tudo é cópia. Porque do jeito que vai ensinando no período de formação escolar, que a criança vai apresentando um nível de entendimento e o nível que apresenta no dia seguinte é superior ao nível anterior, ou normalmente é feita uma revisão dos ensinos que foram apresentados no dia anterior, para que aqueles jovens pudessem ter a assimilação daquelas informações. A distribuição da força se encontra numa condição acima. Quer dizer que a pessoa é que tem que fazer esse trabalho de ter um procedimento, de ter uma elevação dentro, que é aquela condição que algumas pessoas já puderam presenciar quadros de pintores dos apóstolos que apresenta uma língua de fogo em cima da cabeça. Quer dizer que essa língua de fogo é um procedimento da ligação que eles têm com o Espírito Santo. Quer dizer que para a pessoa receber dessa força, ela tem que fazer a conexão. Em todas as coisas é assim. No ambiente de ensino,
aquele professor sabe com qual aluno que ele pode fazer um pedido, um direcionamento, um posicionamento. Quer dizer que na nossa vida interna, para recebermos, nós temos que ter esse trabalho de ter um procedimento de conhecer os ensinos. Então, aquela condição, a força é distribuída. A mesma coisa acontece quando uma pessoa tem uma semente. Aquela semente tem possibilidade de apresentar uma árvore com muitos frutos. Se ela foi colocada no solo e que foi possibilitada a ela aquilo que ela precisava. Então, na sequência, aquela árvore vai dar muitos frutos. Quer dizer que nós, na nossa maneira de sermos, no nosso sistema de aprendizado, se nós esforçarmos, nós vamos ter essa compreensão da vida. Então nós vamos receber aquela condição bem importante que tem um ensino que fala assim que aos seus o Senhor presenteia durante o sono. Quer dizer que a vida que a pessoa está apresentando um equilíbrio, então o anseio que ela tem vai apresentando para ela a maneira de ter o conhecimento para a concretização daquele anseio. A vida é um esforço e nós tínhamos que lembrar assim. Se no período de formação, aquele que recebeu os auxílios na formação, os auxílios dos pais, para ir para o ambiente de ensino, na fase de amadurecido, esses auxílios param. Então a pessoa é que passa a ter a condição de ir para os lugares que ela necessita. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que fazer um trabalho de conhecer o caminho que nós precisamos de seguir. Esse caminho não é mais ou menos. A pessoa tem que lembrar que ela tem que conhecê-lo. E o conhecimento é aquela condição bem importante. Dentro da pessoa vai solidificando. Quando uma pessoa tem um anseio e uma vontade de conhecer uma determinada localidade que ela precisa de ir naquela localidade, muitas vezes esse caminho é mostrado em sonho ou é mostrado na vida física da pessoa, no período de acordado. Quando ela vai para aquela localidade, então dentro dela já se encontra familiarizado com aquilo que ela está percorrendo. É uma condição bem importante a pessoa lembrar. Para a nossa vida interna, para conhecermos os ensinos, é essa condição, nos familiarizarmos com ele. A efusão do Espírito Santo é a força que o Criador derrama para a criação. Essa força, anualmente, ela entra na condição de renovar, de vivificar, de possibilitar uma nova fase na vida da criação. Que essa nova fase está relacionada também aos animais, aos vegetais e aos espíritos humanos, possibilitando que os espíritos humanos que vivificam, que são vivificados por essa força, eles têm a condição de encontrarem naquela condição que os discípulos de Jesus encontravam. Então, a época certa da renovação da força, num período seguinte, será na mesma época no espiritual primordial. Quer dizer que agora na Terra, essa época dessa renovação dessa força é numa época aproximada, mas no futuro será na mesma época. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essas informações, essas instruções, para que a pessoa vai conhecendo, vai vendo o procedimento que ela está tendo. E nós tínhamos que lembrar assim, que a vida não é um período de 80 anos, porque nós sabemos assim que 80 anos, se nós fizéssemos um trabalho, nós veríamos assim que tem muitas coisas que não condiz com um período só de uma existência. Então, para nós termos uma mobilidade dentro de nós, então esse trabalho de conhecer as informações, as instruções, é um procedimento eterno, porque à medida que vai tendo uma ampliação do saber, entra naquela condição bem importante daquele que disse que
Quanto mais uma pessoa vai aprofundando no saber, mais ela vai percebendo que pouco ela sabe. Quer dizer que não tem limite. E é bom a pessoa ir observando que para a vida externa, todas as coisas apresentam um limite, mas para a vida interna não tem limite. Então o aprofundamento, o conhecimento correto dos ensinos vai dando a essa pessoa aquilo que ela precisa para a sua segurança. O santo grau é aquela condição bem importante, né? Que é o cálice, onde é colocado a vida, a força, que possibilita a distribuição para a criação. É a condição bem importante da efusão do Espírito Santo. Então, a efusão do Espírito Santo é a distribuição da força. Aquele relato na Bíblia para os discípulos, que os discípulos relatam, eles relatam o que aconteceram com eles, mas a procedência da força eles não tiveram a condição de saber. Então, assim que receberam a força, tiveram a transformação. Quer dizer que para nós entrarmos nessa condição, nós temos que ter um anseio verdadeiro, porque os discípulos do Filho de Deus tiveram o auxílio do Filho de Deus, que o Filho de Deus prometeu a eles que viria um outro que os auxiliaria, e que esse outro veio nesta condição da força do Espírito Santo. Então, cada um é que tem que fazer um trabalho de compreender. Quando uma pessoa fala assim que Jesus voltará, então aquela condição bem importante de lembrar que ele fala que virá um outro que não ele, e que ele mandaria a força para auxiliá-los. Então essa referência a pessoa precisa de lembrar que existe dois, aquele que é o Filho de Deus e aquele que é o Filho do homem. A renovação da força é a efusão do Espírito Santo, é a distribuição da vida para a criação. Nós podemos ter essa confirmação para todas as coisas. E é bem importante, porque quando uma pessoa está em uma estrada e ela aproxima da localidade que ela vai, ela vê a diferença. Então, quando ela chega naquela localidade, depois ela continua no seu trajeto. Então, aquela força daquela localidade passou, mas quando a pessoa continua, ela continua com a lembrança. Quer dizer que a força distribuída para a criação, ela vem num procedimento de irradiando. Então, no dia exato da irradiação é o auge. Mas se a pessoa continua vivificando dentro dela, ela continua recebendo da força. Que é o caso de um pintor ou de outro pintor, ter feito aqueles quadros dos discípulos do Filho de Deus. Quer dizer que a força continuou atuando neles e eles continuaram propagando a palavra. Então, cada um de nós temos que lembrar assim. A renovação da força existe anualmente. Para recebermos dessa força, nós é que temos que nos esforçarmos para melhorarmos. Toda a época, os auxílios estiveram nas nossas proximidades. Cabe a cada um fazer o esforço para ver o procedimento que ele está tendo. Então, o livro Na Luz da Verdade é esta condição bem importante das informações, das instruções que nós precisamos para nós mesmos. Porque cada um apresenta limitação. Nós recebemos limitações, influências toda a época da nossa existência. E nós podemos confirmar que para melhorarmos essas influências é de dentro. Então, aquela condição bem importante do Criador nos possibilitar aquilo que nós precisamos. Porque se vem a limitação, vem a condição bem importante da pessoa trabalhar nessas limitações e ter um norte. Quer dizer que a orientação de cada um tem que ser uma orientação de dentro que possibilita a pessoa tendo o norte e tendo o equilíbrio. Toda a época os auxílios existiram. Cabe a cada um fazer o esforço para assimilar as informações corretas. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta condição. Estuda o livro Na Luz da Verdade.